Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Matemática 3. A aula de hoje é sobre logaritmos, definição e propriedades. No estudo de equações exponenciais, tratamos de casos em que foi possível reduzir as potências à mesma base. Como exemplo, 3 elevado a x igual a 27. Entretanto, existem casos em que não é possível realizar a redução a potências de mesma base, como, por exemplo, 2 elevado a x igual a 5. Neste caso, vamos definir o logaritmo para resolver problemas desse tipo. Sejam A e B números reais positivos, onde A é diferente de 1. Chama-se logaritmo de B na base A o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Então, essa é a definição. A elevado a x igual a B, se somente se o logaritmo de B na base A é igual a x. A é a base do logaritmo. B é o logaritmando. X é o logaritmo. Então, temos que usar nos seguintes exemplos esta definição. Então, x é o expoente, é o logaritmo. De quem? Logaritmo de b. Que base? Base A. Por exemplo, se 2 elevado a x igual a 5, x é o expoente. Então, x é o logaritmo de 5 na base 2. Observe que a base aqui no logaritmo representamos na forma inicial, logo abaixo do log. Próximo exemplo. 2 elevado a meio é igual a raiz de 2. Então, meio, que é o expoente, meio é igual ao logaritmo de raiz de 2. Em qual base? Base 2. O seguinte exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 3 igual a 1 sobre 8. Podemos escrever aqui menos 3, que é o expoente, é o logaritmo de 1 sobre 8 na base 2. Observação, sendo A maior que 0 e A elevado a 0 igual a 1, então o expoente, que é 0, é o logaritmo de 1 na base A. Então, logaritmo de 1, em qualquer que seja a base, desde que essa base seja maior que 0, o valor desse logaritmo é sempre igual a 0. Como A elevado a 1 é igual a A, com A maior que 0, então o expoente, que é o 1, é o logaritmo de A na base A. Então, logaritmo de A na base A é sempre igual a 1. São duas propriedades que a gente vai listar logo mais. Exemplo, logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9. Vamos usar a definição para calcular. Vamos supor que o valor desse logaritmo é igual a m. Usando a definição, eu tenho que a base elevado a m é igual a 3. Portanto, raiz cúbica de 9 elevado a m é igual a 3. Escrevo 9 como 3 ao quadrado. E aqui do lado esquerdo eu fico com 3 elevado a 2m sobre 3, igual a 3. Bases iguais, expoentes iguais. 2m sobre 3 igual a 1. Portanto, m igual a 3 meios. Então, o valor do logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9 vale 3 meios. Próximo exemplo. Logaritmo de 0,25 na base 16. Vamos chamar isso de n. Usando a definição, eu tenho a base, que é 16 elevado a n, igual a 0,25. 16 e 0,25 são possíveis escrever na base 2. Então, 16 é 2 elevado a 4. Eu tenho 2 elevado a 4n.
do lado direito, 0,25 é 1 sobre 4, ou 2 elevado a menos 2. Bases iguais, expoentes iguais. 4n igual a menos 2. Portanto, n é igual a menos meio. Então, logaritmo de 0,25 na base 16 vale menos meio. Observação. Na expressão logaritmo de b na base a, temos as seguintes restrições. A, que é a base, é diferente de 1, maior que 0, e b, maior que 0. B é o logaritmando, A é a base. Então, essas restrições, colocadas na definição, garantem a existência e unicidade de logaritmo de b na base a. Com essas restrições, vamos resolver o seguinte exemplo. Para que valores de x existe o seguinte logaritmo? Logaritmo de 3x menos 6 na base menos x mais 4. Lembrando que o logaritmando deve ser maior do que 0 e a base maior do que 0 e diferente de 1. Logaritmando é 3x menos 6 maior que 0. Portanto, 3x maior que 6, logo x é maior do que 2. Esta é a restrição devido ao fato que o logaritmando é maior do que 0. A base menos x mais 4 é maior do que 0 e também diferente de 1. Quando for maior que 0, significa que 4 é maior que x. Ou seja, x é menor do que 4. A base sendo diferente de 1, temos que menos x é diferente de menos 3. Multiplicando por menos 1 ambos os lados, temos que x é diferente de 3. Colocamos isso neste esquema. X maior do que 2. Veja que aqui a bola é aberta em 2. X menor que 4. Veja que eu tenho aqui bola aberta em 4. Seguinte, aqui eu tenho uma reta e da reta eu tirei o valor 3. Fazendo a intersecção, a resposta é que são todos os valores entre 2 e 4, ou seja, o x que eu estou achando é maior do que 2, menor do que 4, exceto o valor x igual a 3. Como é que eu escrevo isso? Então, conjunto solução. X pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2, menor do que 4 e x diferente de 3. Este é o conjunto solução deste logaritmo. Então, tivemos que fazer a restrição para o logaritmando e para a base.